Saúde os irmãos com a paz do Senhor, mais um episódio do podcast RBD em síntese, da lição de Juvenis. Hoje, nossa lição é a número 13, com o título Ser um cristão fiel, um grande desafio. Nosso textuário se encontra em Lucas, capítulo 9, versículo 13, versículo 23, que vai dizer: E dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nossos objetivos na aula de hoje são destacar o convite de Jesus para todos os que desejam recebê-lo, né? E pontuar as características de um cristão fiel, né? Como também observar as recompensas da fidelidade ao Senhor. E eu não estou sozinho, estou com dois caríssimos amigos, caríssimos irmãos aqui presentes, o professor Vitor Cairo e o professor Arthur, que está aqui nos brindando com a sua participação especial neste podcast. Para seu irmão Vitor. A paz do Senhor, irmão Reinaldo, filho, a paz do Senhor, irmão Arthur, a paz do Senhor, meus amados irmãos que nos ouvem neste mais um podcast, um encerramento de mais um trimestre, as lições bíblicas juvenis, com esse trimestre que tem como tema Feliz por Inteiro, que Deus preparou para mim. Aí nós abordamos ao longo desse trimestre diversos temas acerca de assuntos bem pertinentes, para os jovens, para os juvenis. E agora, nesse encerramento, uma lição bem completa, uma lição que destaca aí um chamado do Senhor Jesus para os seus discípulos, né? Um versículo inicial, que é o versículo áureo, um destaque aí, o Senhor Jesus chamando para o discípulo para o segui-lo, para negar a si mesmo, tomar a sua cruz, e também dando um destaque para toda a caminhada cristã como um servo fiel, prudente, aguardando a vinda do Senhor na esperança da vida eterna, finalizando também tocando nesse assunto da vida eterna. Então, é um encerramento de trimestre completo diante de um trimestre que tocou diversos assuntos. Professor Arthur. A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o professor Arthur e estamos aqui de forma especial participando. E a nossa perspectiva é que a gente traga para a nossa realidade esse tema, né? Sobre um discípulo fiel, seguir a Jesus de forma fiel. E hoje isso é uma grande é, existe uma grande complexidade, né, para o jovem, para o adolescente viver nos dias de hoje, porque muitos são as acusações, as perseguições. Então, de forma prática, o que é ser um discípulo fiel, né? Então, é isso que a gente vai tentar abordar, conversar com os irmãos. E eu já queria deixar minha palavra de gratidão ao irmão Reinaldo, ao irmão Vitor, esses professores que estarão conosco aqui para a gente contribuir para a vida de cada um que vai assistir esse podcast. Então, você, professor, prepara o lápis, a caneta, que a gente vai aqui começar a tratar desse tema tão caro para toda a humanidade, né? Quando a gente pensa em ser fiel a Cristo, a gente não é apenas uma característica desejável, mas é essencial para que eu tenha uma vida cristã autêntica. Não dá para ir para o céu sem ser um crente fiel. Não existe um meio termo. Você pode ir para o céu sendo um crente, por exemplo, que sabe tocar violão, um crente que sabe pregar, ou que não sabe cantar, ou que talvez nunca tenha aprendido a ler ou a escrever, mas ser fiel é uma característica essencial, sine qua non, para que você possa ir para o céu. E juntos vamos aqui aprendendo como viver essa realidade em nossas vidas. É bem verdade que ser um crente fiel é muito importante. Mas vamos dissipar aqui, vamos separar as duas palavras. Primeiro, ser crente. A gente vai encontrar na carta do apóstolo Tiago, vamos encontrar em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que nós temos que ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ele também vai dizer que até os demônios creem em Deus também. Então, ser crente é muito bom, crer em Deus é muito bom. Ter a fé que Deus é santo, poderoso e verdadeiro e que ele existe é muito bom, é verdade. Mas não apenas isso, porque isso até os demônios creem e tremem diante dele.
Muitas vezes nosso problema é porque somos crentes, mas muitas vezes não trememos diante da presença de Deus. Muitas vezes nós somos crentes, cremos em Deus, alguns dizem até que tem Jesus no coração, mas vivem uma vida distante, uma vida infiel com Cristo. Então, o primeiro passo para ser um cristão fiel, nossa lição, e aqui eu já convido os irmãos para colaborarem junto aqui na aula, é aceitando o convite de Jesus. O que é esse convite? Como é que eu faço para aceitar? Professor Vitor, como é que eu faço isso aí? A primeira parte da lição vai apontando para o convite que Jesus faz. É interessante que quando Jesus faz esse convite, ele estava anteriormente em uma conversa particular com os seus discípulos. Ele estava tendo uma conversa, até uma conversa importante, é aquela conversa em que ele pergunta aos discípulos o que é que estão falando de mim, aquele momento em que Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, né? E logo em seguida também recebe uma repreensão de Jesus. E depois dessa conversa, ele dirige-se a todos, todos aqueles que estavam ali presentes. Era algo que Lucas destaca bem, não era apenas para os seus discípulos, também para os seus discípulos, né? É importante dizer isso, também, uma palavra também para os discípulos, mas para todos, é algo de extrema relevância. Jesus mostra que havia uma relevância aqui no queria nesse convite. É um convite que está direcionado a todas as pessoas. Não há um só que não receba este convite de Jesus. Jesus tem um convite para todas as pessoas, inclusive a nossa responsabilidade é repassar isso, né? O apóstolo Paulo fala do ministério da reconciliação. Se nós somos reconciliados, temos também esse ministério de levar a reconciliação com Deus às pessoas. E aí, que convite é esse? Vinde após mim, né? Jesus diz: vinde a mim. Jesus convida ali quem quiser vir após mim. E ele dá aí diretrizes, ele dá maneiras de como acontece esse vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É um destaque importante falar sobre ser discípulo, né? Estávamos aqui falando anteriormente sobre a questão de ser crente, né? Que até os diabos creem. É até uma questão de uso que a gente tem, de vocábulos. A gente prefere se autodenominar crente, mas talvez nós seríamos mais efetivos se nós autodenominássemos cristãos ou discípulos. Jesus nos convida a ser discípulos, ele não convida a ser somente crentes, não somente crer em Deus, mas reger a vida por essa crença. E provar que crer com as atitudes. É isso que um discípulo faz, é alguém que segue. E essa questão de discípulo não é uma coisa nova para aquele tempo, era algo que as pessoas já conheciam o que é ser discípulo. Elas eram, inclusive, conheciam o que era o batismo para ser discípulo. Então, Jesus convida aí para ser discípulo pessoas que sabiam que eram alguém que estava tomando uma atitude de seguir o seu mestre. Inclusive, algo que deve ser dito, todo mestre dava um alvo, todo mestre dava um objetivo para os seus discípulos, e no caso, nosso alvo é a vida eterna, né? Jesus fala lá para a mulher samaritana, aquele que beber de mim, beber desta água, jorrará dele uma fonte para a vida eterna. Então, a palavra de Jesus para os seus discípulos dá um alvo, dá uma maneira de ser, né? Jesus é o caminho, então, e um caminho, a gente normalmente caminha um caminho, mas como Jesus é uma pessoa, a gente não anda por cima dele, a gente tem uma amizade com ele. Então, o caminho Jesus é um caminho que nós nos relacionamos. Então, através de um relacionamento com Jesus, nós alcançamos o alvo, que é a vida eterna. E já no segundo tópico, perdão, no segundo subtópico desse primeiro tópico, quando Jesus fala de negar a si mesmo, eu acho importante a gente frisar aqui essa frase, negar a si mesmo, quando é a mesma palavra utilizada para dizer que Pedro negou Jesus. Como foi a atitude de Pedro de negar Jesus? A atitude de Pedro de negar Jesus foi de agir como se não conhecesse. Então, para ser um discípulo autêntico, que tem como verdadeiro alvo a vida eterna, nós precisamos agir como se não conhecêssemos a nossa vontade, como se não conhecêssemos aquilo que nós queremos. Então, esses dois subtópicos aí, seguir a Jesus, negar a si mesmo, acredito que o professor deve caminhar por estes pontos. Apresentar o alvo à vida eterna, apresentar
que ser discípulo é a verdadeira atitude de quem se aproxima de Jesus, não é somente acreditar que ele é o Filho de Deus, porque se você diz que acredita que ele é o Filho de Deus, mas não se comporta como um discípulo de Jesus, você verdadeiramente não acredita, você está mentindo, você é mentiroso. É como alguém que ouve a palavra, né, e não pratica, né? Jesus deixa isso bem claro. E a maneira de nós conseguirmos viver assim, o primeiro passo é negar a nossa própria vontade, sem negar a nós mesmos, sem agir como se não conhecêssemos. Não é que a gente não vai mais ter vontade diferente, né? Enquanto não estivermos na comunhão perfeita, né, na santidade perfeita que nós vamos alcançar no céu, ainda em algum momento vamos ter vontades contrárias à de Deus, mas nós vamos deixá-las de lado, abandonar a nossa vontade, negar a nossa vontade para viver a vontade de Cristo. É, glória a Deus, é verdade. O Tiago, e aqui já corrigi, não é o apóstolo Tiago, é Tiago que era irmão de Jesus, tá? Eu acho que da outra vez eu falei apóstolo Tiago, né? E que não é verdade. Aquele ali é Tiago o menor, né? Então, Tiago vai nos dizer no capítulo 4 versículo 7 que sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Então, veja, é a ideia de que o crente fiel, ele se coloca ali numa fricção límbica, né? Num lugar que a vontade dele não é realizada, que os desejos carnais dele não são realizados. Ali está, então, esse verdadeiro arrependimento, esse aceitar Jesus, esse submeter à vontade de Deus, né? Aqui o ponto 1.3, professor Arthur, fala de tomando a sua cruz a cada dia. Então veja que é uma batalha diária, não é mesmo? É, tomar a nossa cruz é algo que a gente vai aprendendo o real significado durante a nossa caminhada. O professor Vitor falou aí sobre a figura de Pedro, né? E eu acho que dentro dos evangelhos, o processo do discípulo Pedro é o que é mais destacado. Você consegue perceber, por exemplo, o quanto desafiante é quando você observa os altos e baixos que Pedro passa. Pedro, ele, no mesmo capítulo ali de Mateus 16, ele dá uma resposta a Jesus e Jesus vai dizer que aquela resposta foi revelada pelo próprio Deus. E logo em seguida vai acontecer de Jesus falar sobre a sua morte, que era necessário que ele morresse, e Pedro é contra aquele fato de que Jesus estava expondo ali. Ele não concordava. E aí Jesus vai rebater Pedro, dizendo que aquilo que ele está falando vem de Satanás, vem do inimigo das nossas almas. Então, a nossa cruz, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo onde é que nós falhamos, onde é que nós estamos acertando e melhorando. E eu acho que a principal característica da cruz é essa, é entender que esse processo ele vai ser árduo, complicado e sempre de aprendizado, né? Eu falando sobre o seguir Jesus, né? A gente também pensa na história de cada discípulo quando Jesus vai fazer o convite para fazer parte do ministério e alguns prontamente vão, outros Jesus tem que revelar algo sobre a vida deles que eles reconheçam. E no caso, acho bonito no caso de André, é que André ele é chamado por Jesus e Jesus pergunta assim: o que você quer de mim? E André vai dizer assim: eu quero saber onde o Senhor mora, ou eu quero saber onde o Senhor está hospedado. Com essa resposta, André está dizendo assim: eu quero um relacionamento com o Senhor, eu quero saber onde o Senhor passa a maior parte do seu dia, onde o Senhor passa a maior parte das suas dificuldades, da sua realidade, eu quero viver isso. Então, a nossa cruz, quando a gente entra no dentro do chamado de Cristo para nossas vidas, é a gente de fato ter uma vida como Jesus teria, né? É viver aquilo que Jesus viveria, fazendo aquilo que Jesus estaria, na mesa que Jesus sentaria, e aprendendo dele e também apresentando ele para as outras pessoas. Então, sobre esse tópico, subtópico 1.3, tomar a Cristo, né? Tomar, na verdade, a nossa cruz
é assumir, né, esse processo, um processo de aprendizado e de proclamação da vontade de Deus para a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Realmente, tomar a cruz me lembra muito a santificação progressiva, né? É todo dia a gente sempre perder um pouco mais da nossa natureza pecadora, agora libertos do poder do pecado, agora santificados posicionalmente, justificados pela graça de Cristo. Agora, quando nós estamos no caminho, né, nós aceitamos e começamos uma jornada bela de renúncia, né? Uma jornada que nem sempre vai trazer coisas felizes e momentos alegres, mas que com certeza, até nas provações, tomando a nossa cruz, renunciando às nossas vontades, vamos ali estar cumprindo a vontade do Senhor, tomando a sua cruz, né? Fazendo parte dos sofrimentos de Cristo, não é? Ali no Calvário. E aí a nossa alma é lavada, nosso corpo ele é lavado e nós mudamos nossa vida, né? Aí e o ponto 2 da nossa lição é justamente isso, essas características de um cristão fiel. Depois de iniciado essa jornada, depois de iniciada essa jornada na vida cristã, agora o cristão começa aos poucos, para e passo, alguns mais rápidos, outros mais devagar, a demonstrar características de um cristão fiel, de um cristão genuíno, de um cristão que busca a vontade de Deus. Jesus ele ensinava aos seus discípulos sobre o custo de segui-lo, né? Ele enfatiza que seguir a Cristo requer negar a si mesmo, estar disposto a tomar a cruz, e essa cruz era um símbolo de sofrimento e sacrifício. Né? Ele utiliza essa imagem para ilustrar a disposição de seguir a ele. Assim como ele se fez escárnio, eu também tenho que, do mesmo jeito, tomar sobre mim qualquer dor, qualquer sacrifício que um dia eu venha de, de, de receber por amor de Cristo. E não é estranho, o cristão não deve se assustar com o sofrimento. E aqui a gente tem uma mensagem clara contra a teologia da prosperidade. E também contra a teologia do coach, porque não é só dinheiro que traz a falta de dinheiro que traz sofrimento, mas também nas doenças psicológicas. É alguém que faleceu, é uma situação difícil que você está passando. Tudo isso causa tristeza, causa sofrimento. Mas tudo isso é normal para o cristão. O cristão sofre das mesmas coisas que o ímpio também sofre. A diferença é que ele tem um Deus poderoso e que não importa o quanto ele esteja abatido e sofrendo, o Senhor sempre será a sua força, né? Então temos aqui algumas características que vão exalar daquele cristão fiel. A primeira delas é que esse cristão expressa o amor de Deus. E aqui eu gosto muito disso, do que o autor escreveu aqui no começo, o autor da lição. Ele vai dizer que muita gente confunde o trabalho que desempenha para Deus, na igreja, obviamente, com o amor que precisa desenvolver por meio do relacionamento de Deus. Isso é muito importante, porque trabalhar na igreja é muito bom, realmente. É muito legal você ter a comunhão dos irmãos, né, ali trabalhando na igreja. Mas mais importante do que isso é você, dentro da igreja, expressar o amor de Deus. Você não ser conhecido por ser carrancudo, por ser pedante, né? Olha, não, olha só, aquele irmão, cuidado com ele, não. Mas você ser conhecido por ser uma pessoa agradável e que expressa o amor de Deus. Tem pessoas que são assim. A gente conversa com algumas pessoas, ainda mais os crentes que já têm uma caminhada maior na fé, e o que a gente percebe é que eles transmitem uma paz, transmitem um sentimento de amor diferente, né? Porque eles já passaram por muita coisa e eles percebem que, ao longo da jornada, o que mais importa não é se você prega bem, se você canta bem, se você dá uma boa aula, se você
faz um ótimo jogral, se você é bom de fazer peças, se você é um ótimo compositor, arranjador, mas o que importa é que se você realmente exala os dons, se você tem os frutos do Espírito Santo, isso na sua vida é o que vai fazer a diferença. Então, meus irmãos, eu quero perguntar a vocês, o que são essas características, essas coisas que marcam a vida, essas marcas, esses destaques que o cristão deve ter em sua vida? Bom, Reinaldo, tomando a palavra rapidinho, é, a gente estava fazendo esse contraponto, né? A própria lição traz sobre o trabalho ao Senhor e a característica do amor. E eu lembro muito do profeta Osés, né? Que ele tinha um ministério, sim, que ele exercia em nome do Senhor, o ministério de profeta, mas Deus chamou ele para viver algo diferente, para que ele possa entender o que de fato é o amor de Deus, né? Naquela situação para com o seu povo. Deus convida Oséias a viver num relacionamento onde constantemente ele precisa estar perdoando a sua esposa, pois ela era infiel. E pela própria direção de Deus, ele precisava, dia após dia, perdoá-la e amá-la e ter essa característica de amor. No capítulo 2, no versículo 19, diz assim: isso aí é Deus falando para o seu povo. Eu me casei com você para sempre e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Então a gente consegue entender que quando a gente se torna esse cristão, o discípulo de Cristo, esses atributos que a gente vai falar nesses tópicos, e sendo o primeiro deles o amor, eles vão partir diretamente de Deus para conosco, né? A gente vai ver que C.S. Lewis, por exemplo, no seu livro Os Amores, ele vai falar que nós somos um jardim, mas nós só vamos florescer se Deus estiver dentro dele, semeando e cultivando estas flores. Porque a ação das virtudes de Deus na vida do seu discípulo depende integralmente da ação do Deus. As virtudes vêm do Deus que possui todas as virtudes. Ainda nesse tema, falando sobre a cruz de Cristo, que claramente é uma disposição para o sofrimento, sabendo que a cruz, e quando Jesus fala isso, ele não havia sido crucificado ainda, ele está falando para os seus discípulos algo a respeito de um instrumento de tortura. Então, ele está falando, estava preparando seus discípulos para estarem prontos para ter a sua fé ameaçada. E nós devemos estar dispostos ao sofrimento. Nossa fé deve ser inabalável, que a ameaça alguma deve abalar a nossa fé, o nosso discipulado. Nós não vamos deixar de ser discípulos de Jesus, não vamos negar o nosso comportamento de um discípulo de Jesus por ameaça alguma. Devemos estar dispostos ao sofrimento, inclusive quando não parecer que seja uma ameaça, né? O sofrimento para o cristão é algo que ele entende que é passageiro, porque a nosso gozo será na presença de Deus eternamente. Mas isso também pode ser associado a uma um misticismo com sofrimento, achar beleza nisso, achar glória nisso, e às vezes a gente confunde as coisas, pensa que ser crente é coitadinho, ser sofredor, e nossas ações têm frutos, né? O fato de nós sermos cristãos não significa que nós podemos, por exemplo, ter uma irresponsabilidade financeira, criar um monte de dívida, e agora, quando eu tiver na dívida, não, eu estou sofrendo porque isso é Deus Deus vai cuidar de mim. É. fazendo eu sofrer para eu ser mais crente. Não, você foi irresponsável e agora, como todo ser humano, né, tem as consequências humanas das suas atitudes humanas. É claro que nós temos o cuidado da mão de Deus, ele também nos dá sabedoria nas nossas atitudes. Eu citei um exemplo aqui específico na área financeira, mas na área da saúde também. Você tem, Deus lhe dá aí um corpo para viver aí até os seus 80, 100 anos de idade pregando o evangelho. E dá a palavra do evangelho. Aí você acaba com o seu corpo, só consegue viver até os 20, 30 anos, 40 anos, porque não tem respeito à sua natureza humana que Deus lhe deu,
E aí você acaba com tudo, morre cedo e aí vai deixar de pregar o evangelho. Aí perde 30, 40 anos de pregação do evangelho. É um prejuízo para o reino de Deus, porque você decidiu que ia ser irresponsável na área alimentar. Então, não é uma blindagem para você ser irresponsável, para você ter atitudes incoerentes, porque o nosso chamado é, lá na criação foi para cuidar deste mundo. Deus nos colocou para cuidar deste mundo. E como crentes, nós recebemos de volta esse chamado de humanizar o planeta Terra, né? De levar a verdadeira humanidade que vem justamente porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o discípulo que está disposto ao sofrimento não deve confundir o sofrimento da cruz com algo especial, né? Eu não, Algo que sofrer, ele fez, né? isso, não estou sofrendo porque foi Deus, não Nada. necessariamente, né? É claro que Lewis fala que o sofrimento às vezes vem como um megafone de Deus para nos chamar a ouvi-lo, mas não quer dizer que é necessariamente o dedo de Deus, às vezes é porque nós estamos tão É verdade. ensurdecidos que chegamos ao ponto do sofrimento e lá somente lembramos de Deus. A maior parte do tempo, professor Vitor, eu acho que o sofrimento que nós, até mesmo o sofrimento que nós mesmos somos os responsáveis, até mesmo esse é permissão de Deus, porque algumas, eu acho que nós não sofremos mais, porque justamente tem a mão de Deus ali. Pode, né? Muitas vezes a Deus, homem, você está errando tanto, deixa eu tirar só um pouquinho o meu dedo aqui, só para você sentir um pouquinho do que eu estou lhe protegendo, não é? E Deus nos livre, meus irmãos, de pecar, de errar, querendo, com vontade, né? Ah, hoje eu vou fazer aquilo. Deus nos livre de cometer esse tipo de pecado. É, são pecados voluntários. Deus nos livre disso. Porque isso é uma marca, ou seja, aquele cristão que peca, que erra e que sofre as consequências porque foi descuidado, fraquejou na fé, é uma coisa, mas aquele cristão que cometeu um pecado, que cometeu um delito voluntariamente, Deus nos livre disso. Porque esse tipo de cristão, ele já não está mais vivendo a plenitude do Espírito Santo, ele já não tem mais o Espírito Santo dentro de si. E os nossos sofrimentos, as nossas doenças, as nossas dores, que são causadas pela vida, pela vida, por nossa lide, são coisas que acontecem, né? Não é falta de fé, não é falta, muitas vezes é o próprio Deus fortalecendo a nossa fé, nos dando a oportunidade de sermos mais crentes, de demonstrarmos ali o amor e a luz de Cristo e mostrar a nossa fidelidade, a nossa lealdade a Ele, a nossa identidade cristã. E aqui a gente tem essa identidade cristã, essa fidelidade, identidade cristã, como a marca do verdadeiro discípulo, né? Ele que tem agora um coração temente a Deus e que tem um coração marcado pela vontade de Deus, ele serve a Jesus, né? E interessante que Vitor pontuou aqui, professor Arthur, de que ah, desde o começo da humanidade, o ser humano foi criado para servir a Deus mesmo. E através desse serviço a Deus, ali há adoração a Deus. Então, por isso que no inglês culto é service, né? Porque você está servindo a quem? Não, é o meu irmão? Assim, é o meu irmão quando eu abro a porta, quando eu chego mais cedo, ligo o ar-condicionado, os irmãos ficarem, né? Mas eu estou servindo ali, adorando a Deus. E é interessante que quando o cristão ele é verdadeiramente fiel, fiel até a morte, renuncia o pecado, renuncia a, as coisas desse mundo, as suas concupiscências, um cristão que serve na igreja, que é ajudador, que é fiel, que é dizimista, que vai sempre para a escola dominical. Esse cristão, ele está ali desenvolvendo uma vida de adoração a Deus. Quando ele faz isso, ele está adorando a Deus. Quando ele serve a Santa Ceia, ele está adorando a Deus. Quando ele dá um abraço em alguém que precisa, ele está ali sendo um instrumento de adoração a Deus. Então, e aqui chega o ponto 3 da lição, essa fidelidade, ela aponta para dois lados, para cima e para o lado, né? Ele
tem primeiro em direção a Deus. O cristão fiel, a vida dele é um memorial de adoração a Deus, mas também ele é um memorial para outras pessoas, né? Ele vai ficar ali marcado, ele vai é aquela pessoa que ajuda o próximo, é aquela pessoa que sente uma verdadeira empatia cristã pelo sofrimento do próximo. E, o Tiago, na epístola de Tiago, nós vamos ver que um cristão que não ajuda o seu próximo, um cristão que não tem amor, que não serve o seu irmão, né? Deus nos livre, meus queridos irmãos, do orgulho e do prazer de ser estimado. Que Deus nos livre, meus irmãos, da vontade de ser consultado. Olhe, isso tem muito, né? Na igreja, alguns irmãos ficam meio chateados porque não foram consultados. Ah, não vieram pedir a minha opinião. E eu não sei o quê. Deus nos livre dessa vontade, desse desejo de ser reconhecido até entre os nossos. Na verdade, o que nós temos que ter é o sentimento de inferioridade em relação ao outro. O outro sempre é maior do que eu. O outro sempre é maior e deve ter mais honra do que eu. Não é? Se eu não me engano, ou foi C.S. Lewis, ou foi Charles Spurgeon, que ele disse: não fique triste quando falarem mal de você, porque geralmente você é pior do que eles estão falando. Olha como ele é cru, como ele é incrédulo. Olha, eu sou pior do que ele. Você não faz nem ideia de quanto eu sou pior do que isso aí. Então, na verdade, você entender a sua própria pecaminosidade, a sua não é uma autocomiseração. Não é isso. É como o Vitor disse, o cristão tem que todo dia de manhã pegar um chicote com ponta de prego e se autoflagelar. Não, mas é você realmente se colocar no seu lugar, né? No seu lugar. De homem que é pecador, mas que foi perdoado pela graça de Cristo. É como se você fosse um, um réu num julgamento que você realmente foi o culpado de crimes terríveis, mas aí vem alguém e se propõe a ficar no seu lugar, a tomar a sua pena. E agora você está livre desse julgamento. E aí? Você vai voltar a viver do mesmo jeito, com aquelas suas paixões profanas? Ou você vai agora viver diferente? É como alguém que foi perdoado de uma dívida. Um grande credor vem e perdoa a dívida. E agora o que ele pede é só que eu conte aos outros quem me perdoou, né? Então, essa é a, é a, é a bênção, né? Daqueles que, que são a bênção, porque o crente fiel, eles recebem as recompensas da fidelidade, né? Eles recebem as recompensas de uma vida fiel, mas eles também são bênção na vida dos outros. Isso. Reinaldo, a gente falando, né, sobre essa perspectiva do evangelho que é horizontal, mas também vertical, me fez lembrar quando Caim ele comete o homicídio do seu irmão Abel, e aí Deus vai perguntar a Caim, onde está o seu irmão? Aí ele vai dar a resposta seguinte: porventura sou eu cuidador do meu irmão? E aí, Era. se eu fosse Deus, eu iria assim, é, É, exatamente. É exatamente. essa a resposta que eu queria. Eu queria que você soubesse onde ele está, como ele está, e melhor, que você fizesse com que ele estivesse bem. Mas naquele momento, Caim tinha feito totalmente o oposto. Ele já tinha corrompido o seu relacionamento com Deus, que é o vertical. E aí, ele também dá um fim no seu relacionamento horizontal com seu irmão, que é a forma como nós nos tratamos, né? A gente é convidado para viver essa irmandade. Nós nos chamamos de irmão Reinaldo e Vitor, justamente porque nós entendemos que, à luz da Bíblia, nós temos essa responsabilidade quanto ao meu irmão e ao meu próximo. E aí, você também falou, comentou aí, eu gosto muito sobre o perdão de Deus e o amor, e eu lembrei daquela parábola que Jesus fala para explicar
ao fariseu, dizendo assim: a quem foi mais perdoado, a quem foi demonstrado mais amor? Aquele que tinha uma dívida de 50 ou aquele que tinha uma dívida de 500? E aí, aí o fariseu responde: de fato, aquele a qual perdoou mais foi mais amado. Então, assim, quando nós nos assumimos como esse ser totalmente devedor, incapazes de pagar Jesus, nós conseguimos viver, como você falou, no nosso lugar, no lugar simplesmente de servo e discípulo, vivendo para Deus e para o meu próximo, né? E aí a gente tem recompensas, mas quando nós temos esse amor prevalecendo, as recompensas elas se tornam acessórias, porque a nossa gratidão já está em poder agradar aquele que primeiro nos amou. E aí a gente tem várias promessas, né? A promessa do receber 100 vezes mais, e a principal de todas as promessas, a promessa da vida eterna. Então, é aquela coisa, Jesus, ele é um patrão bom, que paga bem e não deve nada a ninguém, né? Então, a gente entende que nós servimos a, a excelência do amor e da generosidade. Então, isso já deve ser o nosso maior combustível para viver uma vida agradável a Deus, agradável ao nosso patrão, ao nosso mestre, ao nosso Senhor, né? A sequência, né, a lição começa no primeiro tópico falando aí sobre ser discípulo, disposição ao sofrimento, negar a si mesmo. E aí no segundo tópico ela vai falar da marca de ser um discípulo. Qual é a marca de ser um discípulo? É o amor. A marca de seu discípulo são os frutos do Espírito Santo. Jesus fala isso, né, que vocês serão conhecidos. A identidade, a gente tem a carteirinha de membro, né? Aqui é a minha carteirinha de membro, né? Seja qual for do Tem até digital agora, Vitor. isso, Você ficou é. sabendo? E eu não sei, Carteirinha de eu membro estava digital. buscando a Então, autorização, mas eu achei. independentemente do colégio que você faz parte aí, do conselho, mas você tem uma carteirinha de membro ali, você, né, às vezes paga até anuidade para fazer parte. E, e Jesus fala, não, para você ser identificado como cristão, é o amor, a marca. Vão reconhecer que vocês são meus discípulos, que vocês me seguem. Ao ver o amor de Deus através da vida de vocês. Não vão reconhecer que vocês são cristãos porque vocês têm eloquência na doutrina, na palavra, porque vocês são exímios cantores, músicos de excelência, até mesmo por causa das profecias, até mesmo por causa dos dons de cura, por causa dos dons em geral, né? Não dons de língua, às vezes alguém pensa que porque há muitos milagres ali, existe a presença de Deus. A palavra de Deus diz que a nação de Israel viu ali no Egito milagres que jamais foram vistos iguais, milagres extraordinários. Não se viu mais o mar se abrir, não se viu mais as pragas como que aconteceram, destruindo ali as divindades pagãs do Egito de forma vergonhosa. Não se viu mais água saindo da rocha, não se viu esse tipo de coisa. E diz a palavra do Senhor que Deus não se agradava daquele povo, e, inclusive aquele povo não entrou na terra prometida, né? Toda uma geração morrer. Então, a manifestação de milagres, a manifestação dos dons, não necessariamente estão relacionados com a autenticidade cristã, também não estão relacionados com a presença de Deus. Agora, os frutos do Espírito Santo, que são temperança, mansidão, fé, bondade, alegria, o amor, a paz, a benignidade. Então, se você é um bom marido, se você é uma boa esposa, um bom filho, tem um bom relacionamento com as pessoas na igreja, no trabalho, se você é um bom empregado, um bom estudante, as suas responsabilidades, você tem participado corretamente com suas responsabilidades, se tem sido honesto naquilo que lhe é entregue. O apóstolo Paulo entendeu disso de tal forma que ele diz que nós trabalhamos como se estivéssemos trabalhando para Deus. Quando você é desonesto com o seu patrão, você está sendo desonesto para com Deus também. Quando você é um péssimo aluno, aquele aluno que cola na prova, aquele aluno que deixa para estudar no último dia, simplesmente por
desleixo e por irresponsabilidade é alguém que não está levando a sério a sua responsabilidade, não está sendo humano correto como Deus nos quer que sejamos. Então, a nossa vida cheia dos frutos do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, porque são ações próprias, inerentes do Espírito Santo. Imagine que o Espírito Santo vive em você. Você recebe uma responsabilidade, o Espírito Santo que vive em você não vai permitir que você seja irresponsável. Então, é dessa forma que são conhecidos os discípulos de Jesus. Eles são pessoas melhores. Eles mudam o mundo, eles impactam o mundo através daquilo pelo qual são chamados. E, dentre outras coisas, também podemos ver os dons do Espírito Santo, a doutrina, a música, a palavra, é o que for, os dons de línguas, né, os dons de profecia, os dons de cura, tudo isso pode ser visto também. Mas não necessariamente. Nem todos são chamados para esses ministérios, mas todos são chamados para viver os frutos do Espírito, para viver o amor. É a marca. Sem esta marca, não é identificado como um discípulo de Jesus. Amém. Glória a Deus. E nós chegamos então no final, na conclusão dessa lição, né? E nós concluímos que nós temos que ter uma vida cristã autêntica. Na verdade, meus irmãos, nós não devemos olhar para um lado nem para o outro, deixar que as adversidades nos corrompam a fidelidade a Deus, nem deixar que as bênçãos nos corrompam a fidelidade a Deus também. Bênçãos essas com aspas, né? Então, mesmo que nós passamos sofrimentos, ou mesmo na bonança, que nós tenhamos a certeza de que temos que ser fiel ao nosso Senhor e abdicar de muitas coisas em amor a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Desde já eu quero agradecer ao professor Vitor, também ao professor Arthur, por estar aqui presentes, e que nós possamos ser fiéis, né? Guardar, ser sempre fiéis até a morte, porque nós vamos receber ali a coroa da vida, né? E como diz o apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo 2, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, ou seja, aquele que perseverar. Nesse contexto desse versículo, é aquele que perseverar. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre numa cidade rica, que era muito perseguida, mas que eles guardaram, eles venceram, foram fiéis até o fim e não receberão o dano da segunda morte. E aqui eu acredito que seja a minha esperança, seja a sua esperança, Arthur também, seja a esperança de Vitor também, de todo aquele que nos assiste, que é a vida eterna. Ser fiel, só vale a pena ser crente, como diz o nosso pastor Martim, só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Então, realmente que nós possamos ter uma vida repleta do amor de Deus, uma vida que espelhe, que seja um reflexo do amor e da palavra de Deus. Vou convidar o professor Vitor fazer essa oração, nos despedir, também para abençoar o professor que vai dar a sua aula nesse domingo, que seja uma aula abençoada e que os alunos possam ser tocados, que eu sei que vão ter alunos ali, meus irmãos. Talvez até a sua aula, a minha aula, não seja a melhor aula que tenha, mas o fato de você exercer a pedagogia do amor e amar o seu aluno é suficiente. Talvez o seu esforço de se preparar para essa aula, Deus abençoe aquele adolescente, aquele jovem ali que está passando por uma dificuldade em casa, e você, com o seu exemplo de fidelidade, você sendo um cristão fiel, que exala o amor de Cristo, talvez você consiga ir se consagrando, tocar aquela alma, tocar aquela vida pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Professor Vitor. Bem, desde já quero agradecer aqui os irmãos aqui pelo momento pedagógico que tivemos juntos aqui. Tem sido uma maravilha estar na presença de vocês. Pai querido, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que temos de conversar, de aprender mais de Ti, mais da Tua palavra. Senhor, abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos, cada um, Senhor, daqueles que estão se dedicando, Senhor, buscando mais de Ti para ensinar o que tem de melhor, Senhor, a Tua palavra aos Teus filhos, Senhor, a essa faixa etária de 15 a 17 anos. Senhor, capacita, Senhor, dá cada vez mais habilidade para os Teus filhos, que possam ensinar da melhor maneira, alcançar, Senhor, o objetivo desta lição, de apresentar, Senhor, estas características que representam o discípulo, que tem como alvo a vida eterna. Ó Senhor, que nós possamos verdadeiramente
sair transformados depois desta lição. Que esta lição possa impactar a vida de nós, de cada um, Senhor, que possa estar ouvindo a ministração dos professores. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. 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 A paz do Senhor, meus irmãos. Pai do A paz Senhor. do Senhor.